Olá, estudante, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Neidiana Xavier, de Língua Portuguesa. O tema da aula de hoje é as gírias do nosso Brasil. Hoje teremos uma aula para aprender as diferentes gírias usadas em cada região do nosso Brasil. Não percam, continue assistindo até o final, pois essa aula será muito proveitosa. Mas antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o 8º e 9º anos da EJA, que tem como eixo temático ética e cidadania. O objetivo de aprendizagem é reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como instrumento adequado e eficiente na comunicação cotidiana, na elaboração artística e mesmo nas interações com pessoas de outros grupos sociais, que se expressem por meio de outras variedades. Os objetivos específicos são conhecer as gírias usadas em diferentes regiões do Brasil e seus significados, aprender a respeitar a forma de falar de cada região. Agora você também pode marcar a sua presença aqui nas aulas da TV. Para isso, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marcar a sua. Agora sim, vamos começar a nossa aula? Você sabia que no Brasil cada região tem seu jeito de falar? E, inclusive, as gírias usadas pelos jovens e adultos variam seu significado de um lugar para o outro? Hoje, nessa aula, quero convidar vocês a conhecerem as diferentes gírias usadas em cada região do nosso Brasil. Vamos conhecer? Mas, afinal, o que é gíria? Segundo o nosso dicionário da língua portuguesa, a gíria é a linguagem informal, com vocabulário rico em expressões metafóricas, usada inicialmente por um determinado grupo social. Por exemplo, caraca, sinistro, maneiro, essa parada, partiu, na moral, já é. Em outras palavras, gírias são palavras ou frases criadas no intuito de substituir termos formais da língua. Ou seja, não podem ser interpretadas de maneira literal. Sua interpretação é de forma figurada. Vou dar um exemplo. E aí, meu chapa, vamos jogar uma pelada? Aqui as gírias usadas são chapa e pelada. Chapa significa amigo e pelada significa aqui futebol. As gírias têm significados diferentes do seu sentido real. A gíria é uma linguagem informal, ou seja, que não segue as regras da gramática. Por isso mesmo que a gíria apresenta sentidos figurados, ou seja, que são usados fora do seu sentido real. Sentido figurado é a palavra usada fora do seu sentido real, como no exemplo que acabamos de ver, a palavra chapa significando amigo e a palavra pelada significando futebol. A gíria é um tipo de linguagem empregada em um determinado grupo social e muitas vezes não é compreendida por outros. Por exemplo, as gírias usadas pelos jovens, os skatistas e os surfistas. A palavra crush significa paquera. O capote usado pelos skatistas significa queda. E a marola usada pelos surfistas significa onda pequena. Quem não faz parte desses grupos sociais, muitas vezes não consegue decifrar o seu significado. No entanto, as gírias podem se tornar populares e se estender para a sociedade em geral, em razão do seu grau de aceitação. Ao se tornar popular, a gíria deixa de ser restrita a um grupo social e se expande para os falantes de uma região, como em uma cidade ou estado, e acaba se tornando uma gíria regional. Cada região do Brasil tem suas gírias que se diferencia de um lugar para o outro. Muitas vezes seu significado pode não fazer o menor sentido para alguém que é de fora. Isso acontece porque o Brasil é um país muito grande.
Por isso, muitas expressões são criadas por um determinado lugar e ficam por ali mesmo, como expressões típicas daquela região. Vamos ver um exemplo de gíria regional. Aqui nós temos algumas expressões que são usadas quando alguém quer se referir ao seu interlocutor, ou seja, a quem está falando. E aí, brother? E aí, mano? E aí, véi? E aí, macho? As expressões brother é uma gíria usada no estado do Rio de Janeiro. Mano e véi podem ser usadas em São Paulo. Véi também é usado em Minas. E macho é uma expressão usada na região do Ceará. Todas essas expressões são usadas para se referir à pessoa com quem estamos falando. Podemos traduzir pela palavra amigo. Digamos que uma pessoa saia de uma região para outra. Se ela não tiver nenhum conhecimento das gírias locais, com certeza essa pessoa ficará confusa. Vamos conhecer outras gírias faladas em diferentes regiões do Brasil e seus significados. Na região sul, que engloba os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, temos as expressões solito, que significa sozinho, sem companhia; tri, que significa bom, legal, muito maneiro; cacetinho é o pão francês; dar uma banda significa sair, dar uma volta; bah é uma expressão usada em diversas situações e no início das frases; e tchê é uma expressão usada no final de frases. Na região sudeste, que engloba os estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, temos as gírias. Bater o rango significa comer, matar a fome; rolê, sair, dar uma volta, passeio; a expressão quebrado é uma pessoa sem dinheiro; só o pó significa cansado; trocar ideia, conversar; trem significa qualquer coisa, qualquer objeto; e bolado significa chateado, decepcionado. As gírias da região norte, que engloba os estados de Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Tocantins. Nós temos égua, expressão de espanto, assim como eita ou caramba. Égua de largura é alguém que tem muita sorte. Gaiato, uma pessoa que gosta de fazer gracinhas. Miudinho, que é bem pequeno. Ixi serve como exclamação. Borogodó, uma pessoa que se destaca por alguma coisa. Tubão é um soco na cara. As gírias da região Nordeste, que engloba os estados de Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Temos o abestado, que é bobo, tolo ou leso; amofinado, que significa aborrecido; azuretado, que é uma pessoa confusa, confuso; aluado, que fica no mundo da lua; arretado, que é legal, bacana, tudo de bom; cafuringa é uma coisa muito pequena; açoitar significa proteger; e farrapar, marcar um compromisso e faltar. Gírias da região centro-oeste, que engloba os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Nós temos bitelo, algo grande; empatar significa atrapalhar; abiscoitar, receber dinheiro ou herança; pé de boi, uma pessoa que é trabalhadora; camela significa bicicleta; borracho, bêbado; bereré, propina, dinheiro ganhado fácil. Como vimos, cada região tem suas gírias, muitas até estranhas para quem não faz parte daquela região. Mesmo sendo diferente, devemos respeitar as expressões usadas por cada pessoa e cada grupo social ou região. Digamos que uma pessoa saia de uma região e vá morar em outra. Chegando na cidade que decidiu morar, aluga um condomínio onde todos os moradores se conhecem. Os inquilinos daquele condomínio percebem que o novo morador, recém-chegado, não conhece as expressões usadas na sua região. Então, aproveitando a situação, os moradores começam a fazer brincadeiras com o novo morador, usando expressões que ele desconhece e de propósito, com a intenção que tal situação se torne motivo de risos para todos. Apesar de parecer uma brincadeira, e pode se parecer engraçado a princípio ou inocente para quem a pratica, é falta de respeito com o próximo.
A pessoa lesada poderá entender tal brincadeira como um ato de agressão e entrar com processo por danos morais. Agora que vocês já entenderam o que são gírias e já conheceram algumas palavras e expressões usadas em diferentes regiões do Brasil, vamos ampliar o conhecimento resolvendo algumas atividades? Mas antes, vocês já marcaram a presença aqui na aula da TV? Se não, é só apontar o celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua presença. Vamos para nossas atividades. Questão 1. Analise a imagem ao lado. E esta é a guria que te falei. E bate! O que foi? Oxe, lá ele, parece que eu vi a galera do trio me chamando. Vamos para a nossa pergunta. Os personagens pertencem a quais estados do Brasil? Letra A, Minas Gerais e São Paulo. Letra B, Rio de Janeiro e Bahia. Letra C, Rio Grande do Sul e Bahia. Ou letra D, Ceará e Rio Grande do Sul. Tempo para vocês pensarem. Vamos para a nossa resposta. Quem respondeu a letra C, acertou. Pela imagem, percebe-se que os personagens fazem parte dos estados do Rio Grande do Sul e Bahia. Pode-se verificar pela forma de falar e o modo de se vestir dos personagens. Questão 2. Analisando a imagem e o texto, podemos afirmar que o significado da gíria guria, usada pelo personagem do estado do Rio Grande do Sul, é: letra A, menina, moça. Letra B, minha namorada. Letra C, criança. Ou letra D, roupa. Tempo para vocês pensarem. Já chegaram a uma resposta? A resposta correta é a letra A. Guria significa menina, moça. O gaúcho está apresentando uma menina para o baiano, porém ele não quer compromisso e sai correndo. Questão 3. Analise as gírias usadas por uma pessoa que vive na região sudeste do Brasil. Cheguei em casa, bati um rango e depois saí para dar um rolê. Qual o significado da gíria bati um rango? Letra A, bateu em alguém? Letra B, bateu em um carro? Letra C, alimentar-se, comer? Ou letra D, sentir fome? Pense aí. Já analisaram? Quem respondeu a letra C, acertou. Bater um rango significa alimentar-se, matar a fome. Ainda sobre essa mesma fala, qual o significado da gíria dar um rolê? Letra A, dar um passeio, sair? Letra B, dormir, tirar uma soneca? Letra C, almoçar? Ou letra D, enrolar e não sair de casa? Pense aí. Já analisaram? Quem respondeu a letra A, acertou. Dar um rolê significa dar um passeio. A nossa aula está chegando ao fim. Vamos ver o que aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos o que são gírias. Aprendemos que as gírias são criadas por um determinado grupo social, mas que podem se tornar populares. Aprendemos também que as regiões do Brasil falam gírias diferentes umas das outras. E aprendemos que precisamos respeitar as diferentes formas de falar de cada região. E você, já marcou a sua presença aqui no Dever em Casa?
Se ainda não, é só apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí, ó, na sua tela e marcar a sua. Antes de terminar a nossa aula, quero deixar uma atividade para vocês fazerem em casa. Pesquise e anote 10 gírias da região em que você mora. Escreva os seus significados. Assim que fizer a sua pesquisa, envie para nós através desse QR Code que aparece aí na sua tela. Vou dar um tempinho para vocês anotarem. A nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre as diferentes gírias usadas em cada região do Brasil. Te espero na próxima aula aqui no Dever em Casa. E não esqueça, mesmo distantes, estamos juntos!